Tem um outro ponto que eu preciso tocar com a Nanda, que é um ponto sobre regulamentação. As pessoas entraram no mundo das criptos achando que no mundo das criptos não vai ter imposto, que no mundo das criptos não vai ter regulamentação, que o governo nunca vai se meter, e que ali o pessoal diz assim, que o mundo das criptos é o mundo dos libertários, onde a gente se livra do governo. Eu até gostaria de acreditar nisso, porque eu, particularmente falando, não sou um cara muito pró-governo, pelo contrário, eu entendo que o mundo com menos governo acaba sendo um mundo muitas vezes mais feliz, mas não é o que vai acontecer, pessoal. Sendo muito franco e tendo uma opinião muito, muito parcimoniosa sobre isso, em algum dado momento vai haver legislação em cima, o governo vai em cima, o Banco Central vai em cima, e o sujeito que está operando criptos hoje, achando que a Receita Federal não sabe disso, está sendo ingênuo. A Receita Federal sabe exatamente o que tu tem, quanto tu tem, o que tu não tem, o que tu está fazendo. Ela sabe. Tu pode achar que ela não sabe, mas ela sabe. Tá? Se tem alguma coisa que funciona no Brasil ou em todos os lugares do mundo, é a Receita Federal. Talvez seja o lugar onde o governo mais invista dinheiro, Receita. Porque ele quer tirar de você o que ele puder. Então, eu queria que a Nanda falasse um pouquinho sobre isso. Nós tínhamos essa semana passando ali no Senado uma possibilidade de regulamentação. O que tu tem para nos passar um pouquinho sobre isso, Nanda, por favor? Então, Stormer, essa questão de regulamentação, de controle, vai contra a própria essência do Bitcoin. Porque se o Bitcoin foi criado para ser independente de agente político, independente de política monetária, de Estado, de governo, não faz sentido as pessoas acharem que a regulamentação é algo bom, porque é contra o próprio propósito da moeda. Então, assim, mas é que infelizmente, acho que até por uma questão cultural, existe essa necessidade do Estado, da regulamentação, porque senão algo não é confiável se não tiver o Estado, entre outras questões. Infelizmente existe isso. Então, eu confesso que eu acho muito perigoso também essas pessoas às vezes, operarem achando que a receita não vai pegar, porque pega, porque funciona. E apesar de cripto ter essa questão de independência, né, das próprias jurisdições, muitas vezes existem até outras soluções no mercado que, na minha visão, trazem até mais privacidade nesse sentido. Por exemplo, falando aqui de dolarização, uma pessoa que constitui um trust, uma estrutura offshore em outra jurisdição, ela vai ter muito mais vantagens do que se ela ficar operando cripto numa corretora brasileira, achando que está tudo bem, que ninguém está vendo aquilo. Então, eu acredito sim que isso pode trazer um risco, assim, não o risco de acabar, do Bitcoin morrer, porque isso não pode acontecer, isso é impossível. Até o que aconteceu na China, quando a gente estava falando, a China tentou banir, tentou proibir, tentou isso, tentou aquilo, mas não adianta, porque é descentralizado, mesmo que seja proibido em um país, as operações podem ser restauradas e mantidas em outro país, então não tem como matá-lo. Tem até uma frase do livro O Padrão Bitcoin, que eu gosto muito, que o autor ele fala que a única forma de destruir o Bitcoin é torná-lo inútil. Só que como que isso vai acontecer, sendo que ele já tem esse nível de adoção? Então, eu não vejo assim como um risco para o desenvolvimento da moeda, isso não, mas um risco para o investidor que, como a gente falou, acha que tudo bem fazer e não declarar e segue a vida, né? Até porque na internet todo mundo é libertário, mas na prática ter um problema aí com a receita, eu prefiro evitar problemas. Eu acho que a nossa paz não tem preço. É melhor fazer tudo certinho e ter paz do que ficar se arriscando com essas coisas. Eu também. Eu particularmente falando aqui entre nós, odeio pagar imposto, mas pago tudo em dia direitinho. Uhum. E, na verdade, até eu diria, Nanda, e talvez essa seja uma opinião minha, que muitas pessoas não entraram ainda no mundo de criptos justamente porque elas não sabem muito bem como pagar esse imposto de renda, como recolher isso daí. E daí, como elas não querem ficar fora da lei, como elas não querem se sentir eventualmente com a possibilidade de um dia para outro um fiscal da Receita chamar o sujeito, elas acabam nem entrando.
né? Então, eu acho que uma certa regulamentação pode eventualmente ser bastante favorável. Claro que o ideal seria que fosse que nem Portugal, né? Portugal, criptomoedas são completamente isentas de imposto de renda. Então, o ideal seria isso, né? Mas, pelo menos tem uma regra, né? Até o que o Gabriel Lima falou aqui, né? Que um determinado nível de regulamentação, assim, pode até favorecer as próprias instituições, como ele bem colocou aqui. E eu sou super favorável à institucionalização. Para mim, as pessoas criticam, falam, mas você investir num fundo de Bitcoin não é a mesma coisa. Tudo bem, eu concordo que não é. Mas só de ter essa possibilidade, quanto mais caminhos, melhor. Então, ter um nível de regulamentação que seja pequeno, que não atrapalhe, aí concordo que seria algo positivo. Só que se tratando de Brasil, no nível de intervenção que a gente tem aqui nesse país, que não existe liberdade econômica, eu realmente não consigo ficar muito otimista em relação a essas decisões. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.